história da Volvo. Você não vai querer perder. Hoje é o primeiro de 3 programas que nós vamos falar sobre a história da Volvo no Brasil. Nós fomos até Curitiba e conversamos com o gerente de engenharia de vendas da Volvo, o Álvaro Menoncin. Só que além de executivo, ele também é um cara que acompanhou toda essa história lá de dentro da Volvo. Nós estamos aqui na fábrica da Volvo e nós vamos conhecer um pouquinho a história de como que a Volvo começou no Brasil. Acho que tem bastante coisa, bastante interessante, né? A nossa história começa na década de 30, né? Então a partir de 1934 a Volvo começou a importar veículos para o Brasil. Na época eram veículos como esse aqui, basicamente, veículos rígidos, né? Basicamente na versão 4x2, né? Isso foi de 1934 até 1945, por questões de movimentações de guerra e tudo mais. A Volvo saiu do Brasil momentaneamente, devido àquelas dificuldades todas que aconteceram, mas já na sequência começaram algumas importações isoladas, e um dos exemplos é esse caminhão que está aqui. Na época ainda não se falava, né, ou não se usava motores a óleo diesel, mas muito mais ainda veículos a combustão interna à base de gasolina, né? Então eram veículos com pouca capacidade de carga, né? Nós estamos falando aqui de 4,5 toneladas, 5 toneladas no eixo dianteiro e na faixa de 8 toneladas no eixo traseiro. Então eram veículos de carga na época, então só para a gente ter o paralelo do que nós temos hoje. Então nós estamos falando aí de uma carga útil num veículo desse aqui de aproximadamente 7 toneladas aproximadamente, e hoje em dia nós falamos em cargas muito superiores a isso, né? Então essa é a história que nós vamos começar a contar para vocês, e daí ela remonta, né, quando a Volvo voltou para o Brasil, iniciou realmente um projeto junto com o governo federal, e passamos então a trabalhar com várias possibilidades de montar fábrica aqui no Brasil, e pela importância geográfica da cidade de Curitiba, aqui do Paraná, de regiões portuárias, de proximidade também com países vizinhos como o Mercosul, né, a cidade escolhida foi a cidade de Curitiba. A nossa produção aqui na cidade de Curitiba, ela começou no final da década de 70, exatamente em 1979, em que nós tivemos a produção do primeiro veículo. É uma curiosidade bastante grande, que o primeiro veículo produzido na linha de montagem aqui de Curitiba, né, foi um ônibus, que na época era um B58, né, algo assim bastante revolucionário na época, porque era o único conceito de que um ônibus tinha motor entre eixos, né? Até então se trabalhava ou com motores dianteiros ou com motores traseiros, e a Volvo inovou nisso, trazendo motor entre eixos, né? Mas a história da parte de caminhões, ela começou já no ano seguinte, com a montagem do primeiro veículo, que nós vamos mostrar já na sequência para vocês, de um N1020, que começou justamente no ano de 1980. Aí começa a história, né, de uma revolução que a Volvo provocou no transporte de carga do Brasil. Na época, os veículos típicos, né, as composições típicas que nós tínhamos no Brasil, eram veículos 4x2 com uma carreta 3 eixos. Esse era o exemplo típico, né? Então carregava-se na faixa de 25 toneladas de carga líquida, era o que se tinha, né? Então a Volvo entrou com esse conceito de veículos 4x2 e também de veículos 6x4 para aplicações mais severas, né? Então transporte de madeira, transporte florestal, transporte de cana-de-açúcar, carga indivisível, mas as cargas na época eram muito inferiores às cargas que nós temos hoje. Então esse caminhão, ele é um veículo é um motor de 10 litros, né? Na época se trabalhava com potências de 230, 250 cavalos, para puxar composições de 41 toneladas, 42 toneladas, aproximadamente disso. Esse era o panorama que a Volvo encontrou, né? E aí que ela fez a sua história, renovando e também inovando nesse segmento, né? Botando caminhões com maior potência,
que na época se usava até caminhões menos potentes do que 230, 250 cavalos. Então, nós já começamos a inovar com potências maiores e com veículos apropriados, né, com muita robustez, para as condições que eram um pouco mais precárias do que nós temos atualmente. Então, as estradas eram menos asfaltadas, então precisava realmente de um veículo muito robusto que aguentasse as condições das estradas brasileiras, né? Por isso que nós trouxemos, na época, o veículo mais robusto possível, com redução no cubo, potência relativamente grande para o conceito da época, né, para que o veículo fosse mais produtivo. Bom, então já depois do N10, nós começamos, já no ano seguinte, já em 81, nós começamos a trabalhar com novos motores, com motores de 12 litros, que era o N12, né? O aspecto dele não mudava muito, mas nós trabalhávamos com motorização diferente, já para produzir 280, 330 cavalos aproximadamente, é o que se tirava de um motor de 12 litros na época. Na sequência, nós estamos falando aí já nos anos de 1985, nós lançamos o primeiro caminhão intercooler no Brasil. Sempre a Volvo, toda a motorização da Volvo, desde que ela começou com caminhões e ônibus, sempre nós tivemos motores turbo, né? Mas a partir de 1985, os nossos veículos passaram a ser, além de turbo, também ter o intercooler, o que revolucionou bastante fortemente o transporte nessa parte também, baixando custos também, menor consumo de combustível e assim por diante, né? No final da década de 80, né, aproximadamente 1989, nós lançamos um capô totalmente diferente, né? Então nós partimos da cabine N para uma cabine NL, né? Então a cabine ficou diferente, ela ficou mais larga, ela ficou com o capô também muito mais aerodinâmico, o farol não era mais do tipo quadradinho, mas era um farol já respeitando linhas aerodinâmicas. Então eu acho que muitos de vocês vão se lembrar disso, né? Porque foi realmente um marco para a indústria de veículos pesados aqui no Brasil. Tá achando interessante? Volta aqui amanhã